Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela graça de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga bem forte, amém. Amém. Queridos, falar com vocês hoje sobre metanoia é falar sobre uma das coisas mais extraordinárias que existe. Metanoia já tem um conceito da expansão e da transformação da mente. Se eu não me engano, foi Albert Einstein que disse que a mente que se abre para o conhecimento e para o entendimento, ela nunca mais encolhe. Isso é irreversível. Uma vez que a sua mente se expande, uma vez que a sua mente começa a entender as coisas, a partir de uma transformação, ela nunca mais é a mesma. Coloque todos os dias esse conceito dentro de você, que a coisa que mais nos difere não é a cor da nossa pele, não é o lugar que nós moramos. O que mais nos difere é a maneira como nós pensamos. É exatamente os pensamentos e os sentimentos que nós carregamos dentro da nossa mente. Isso faz toda a diferença. Falando de metanoia com vocês hoje, eu quero falar sobre como viver uma transformação extraordinária. Quem aqui deseja viver uma transformação extraordinária? Então creia nisso. Vai ter transformação em todas as áreas da sua vida. Vai haver uma virada, vai haver uma transformação. Que as pessoas que te acompanham, elas serão surpreendidas com o nível de transformação que você vai viver. As pessoas que estão do seu lado, as pessoas que estão na sua casa, elas vão olharem para você e elas não vão te reconhecer mais, porque aquilo que você vai viver vai ser sobrenatural. Permita eu te mostrar exemplos na Bíblia de pessoas que viveram a transformação muito grande. Independente do ambiente, lógico, que eu acredito no fator geografia, mas independente do ambiente, você tem que estar pronto para viver uma transformação. Entre muitas palavras que nós ouvimos aqui, se você prestou atenção, nós ouvimos quando Rangel estava orando, ele disse antes de orar, que Deus, ele escolhe os ambientes onde nós vamos estar. E às vezes você não está entendendo porque Deus te coloca em certos ambientes. É porque Deus quer te usar para transformar ambientes. Deus quer te usar para mudar ambientes. Ambientes serão complexos, quintais serão complexos, cidades serão péssimas, até o momento que você se posicionar como igreja para proclamar uma grande transformação, para proclamar uma grande mudança. Se você ler a Bíblia está cheia desses exemplos. Você lembra da vida de José? José chegou no Egito e ele chegou sozinho. O que o Egito viveu? Uma transformação magnífica. Por que o Egito viveu uma transformação? Porque chegou naquele país um moço que não pensava como todo mundo pensa. Você deveria parar e olhar a sua vida e ver se você não está pensando como todo mundo pensa. Qual é a sua idade? Você tem 50 anos? Está pensando como a maioria dos homens de 50 anos? Você tem 40? Está pensando como a maioria das pessoas que tem 40 anos? Qual é a sua idade? Você tem 20? Está pensando como a maioria das pessoas estão pensando? Se você continuar pensando assim, você não vai chegar a lugar algum e não vai fazer a diferença. Os homens de Deus da Bíblia, eles pensavam diferente. José chegou no Egito ciente, eu estou aqui não é a passeio. Eu estou aqui para a realização de sonhos. Deus me deu sonhos. E ele escolheu o Egito como lugar de realização de sonhos. Você está aqui para cumprir uma missão. Jesus te salvou, Jesus te libertou, te batizou com o Espírito Santo, te deu dons e habilidades. Porque nesse mundo que nós vivemos, você vai proclamar a glória dele. Você vai anunciar a salvação dele. Você vai anunciar para todos que o reino de Deus chegou. Alguém recebe essa palavra? Você não está aqui por estar. É só você lembrar da história de Daniel.
E ele não estava sozinho, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles revolucionaram tudo, eles transformaram o império. Talvez você esteja pensando, pastor, isso foi coisa que aconteceu naquela época. Nada. Agora, recente, nós tivemos tantas transformações no mundo, e transformações que partiram semelhante de jovens pobres, jovens que não tinham condições de fazer tudo o que fizeram. Eu poderia citar alguns exemplos. Poderia citar o exemplo do Thomas Edison. Era um menino pobre, mas ele mudou o mundo. A chegada da lâmpada, a lâmpada incandescente que ele criou, e depois nós fomos evoluindo até chegar ao LED. Eu poderia citar o exemplo do Steve Jobs, um garotinho, um jovem. E ele foi protagonista junto com a sua pequena equipe de jovens. Eles revolucionaram o dono do Google. Jovens novos, que decidiram revolucionar, que decidiram fazer a diferença. Daniel estava decidido a fazer a diferença no Império Babilônico. Ele estava decidido o seguinte: eu não sou mais um. O dia que você colocar na sua cabeça, o dia que você entender que você não é como todo mundo, o dia que você entender que você não tem que fazer o que todo mundo faz, o dia que você entender que a televisão não é quem dita as regras para você, o dia que você entender que Deus te criou com propósito, o dia que você entender que o diabo tem vontade de destruir a sua vida, você vai dar menos oportunidade para ele. E o dia que você entender que Deus tem um propósito para a sua vida, você vai se lançar nas mãos de Deus e vai dizer: eis-me aqui, usa a minha vida. Eis-me aqui, usa tudo que eu tenho. Eis-me aqui, toma tudo que eu sou. E quando nós lemos a Bíblia sobre a transformação, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo, nesse capítulo de número 12, da carta que ele escreve para a igreja que estava em Roma. Perceba que essa igreja não estava em uma cidade boa. Às vezes você fica esperando que Deus te coloque em lugares bons o tempo inteiro, e nem sempre vai ser assim. É bonito você ler a Bíblia e entender que Adão fracassou no paraíso, mas Jesus venceu no Calvário. É muito bonito você ler a Bíblia e entender que Moisés cometeu um crime muito grande na cidade, mas ele revolucionou a história em pleno deserto. Então você tem que entender que nem sempre é o lugar, mas é a direção que você está tendo, Deus te guiando, Deus te levando. A igreja estava em Roma, um lugar muito difícil, um lugar muito complexo. E Paulo resolve escrever para aquela igreja. Paulo está se relacionando com aquela igreja através de cartas. Porque Paulo, ele sempre carregou aquela filosofia com ele: quem quer, dá um jeito, e quem não quer, inventa uma desculpa. E tem pessoas que já inventaram desculpas para tudo. Elas só não aprenderam o conceito da autorresponsabilidade, de dizer: eu sou responsável. Fui eu quem escolhi, fui eu quem errei, fui eu quem fiz. Elas têm desculpa para tudo. Paulo não gostava dessa filosofia de desculpas. Ele era muito inteligente. Quando Paulo não podia pregar indo pessoalmente, ele escrevia cartas. E quando ele não podia escrever cartas, ele inventava uma desculpa? Não. Ele chamava alguém para escrever enquanto ele ia falando. Paulo não gostava dessa filosofia de desculpa, porque sempre tem um jeito, sempre tem uma saída. Hoje é domingo, eu não sei qual é o grande problema que você está enfrentando, mas eu estou aqui como profeta sobre a tua vida. Há uma saída. Pode dar glória, a porta vai abrir. Deus vai trazer uma solução extraordinária para esse problema. Se você não achou resposta e solução na terra, olha para cima, os céus estão abertos e Deus vai trazer solução. O primeiro que crê, recebe essa palavra. Deus vai trazer a solução. Mas olha a inteligência do Paulo. Ele então começa a escrever para a igreja que está em um ambiente de muita dificuldade. Ela está na capital imperial, está em Roma. Um ambiente de corrupção, um ambiente de promiscuidade. E você vai perceber que dentro da carta que Paulo escreve aos romanos, essa é a carta mais longa de todas que Paulo escreveu. E se você não sabe, Paulo é o maior escritor de todos os tempos. Paulo. Ele é o mais lido, ele é o mais estudado, é o mais pesquisado. Paulo, ele revoluciona. E ele vem escrevendo para essa igreja sobre
a nossa justificação, que é pela fé. A nossa salvação que vem de Cristo, o perdão dos nossos pecados. Pastor não perdoa pecados, igrejas não perdoam pecados, teologia não perdoa pecados. Não se iluda, só tem um que perdoa pecados. E esse que perdoa pecados é o mesmo que João disse, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse que perdoa pecados é o que Paulo disse, é aquele que nos justifica. Ele nos justifica exatamente pela fé que nós temos nele. Mas quando você lê, Paulo, ele continua dando vários conselhos para aquela igreja. Paulo ainda canta nessa carta. E por sinal, ele canta 2 vezes. Ele canta no capítulo 8, ele canta no capítulo 11. Mas nesse capítulo 12, ele dá um segredo muito forte. Isso aqui é metanoia. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O que Paulo está dizendo? Você não pode se conformar com esse mundo. Você não pode aceitar o padrão do mundo. Você não pode ser mundano. Você não pode permitir que o mundo te domine. Você não pode permitir que o mundo dite os seus comportamentos. E ele diz, mas transformai-vos. Ele está falando de metanoia, pela renovação do vosso entendimento. Ele está dizendo de uma mudança, uma transformação. E ele diz que a partir dessa transformação, nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso aqui é muito poderoso. Esse ensino aqui é para virar a chave da sua vida. Esse ensino, sim, é uma porta, muito mais do que uma profecia que você recebe, muito mais do que alguém que fala o seu nome, o seu sobrenome ou coisas assim. Esse ensino é uma grande porta. E com base no que Paulo está dizendo sobre transformação, eu chego à conclusão que existem pelo menos 3 áreas das nossas vidas que precisam serem transformadas. Quantas áreas eu disse? 3 áreas. E quais são essas 3 áreas das nossas vidas que precisam serem transformadas? Nós sabemos que a própria Bíblia ensina, e é o Paulo que ensina na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 23, que nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. É uma pena que a maioria das pessoas só pensam no corpo. Elas esquecem da alma, esquecem do espírito. Você pode prestar atenção que tudo que atrai pessoas hoje é o corpo. Você vai numa balada, o que é que tem? Festa para o corpo. Você chega num restaurante, muita comida para o corpo. Você vai numa casa, quando você chega na casa das pessoas, elas te oferecem de tudo, mas tudo para o corpo. E tem gente que fica triste quando você não toma um refrigerante, quando você não come uma coxinha, quando você não come alguma coisa, porque tem que cuidar do corpo, 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 corpo. Por isso nós vivemos uma geração de pessoas com corpo bonito, mas o interior tão podre, que elas estão cometendo suicídio tão fácil. É por isso que nós vivemos uma geração de pessoas com corpo bonito, bem alimentado, e pela primeira vez na história da humanidade, as pessoas estão morrendo mais de obesidade do que de desnutrição. É muita comida, é abundância de comida, o lixo tem comida. É tanto a comida que nós jogamos fora que pesquisadores já disseram que o lixo da União Europeia e o lixo dos Estados Unidos da América, com Canadá e Austrália, daria para sustentar todos os milhões que passam fome no mundo, de tanto lixo que nós produzimos. E não é coisas ruins, não. O restinho do pão que você joga fora, aquele pedacinho, o que sobrou do almoço que você não quer mais comer, já imaginou quantas pessoas poderiam serem alimentadas com isso? É a realidade que nós vivemos, o culto ao corpo. A televisão faz o culto ao corpo, a internet, o culto ao corpo. Você vai na academia lotada de pessoas querendo corpo, 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 mas a verdadeira metanoia, ela não começa a partir do corpo, ela começa dentro da ótica da Bíblia. Qual é a ótica da Bíblia? A ótica é simples: espírito, alma e corpo. Então a verdadeira transformação tem que começar pelo espírito. Você tem que entender que uma parte de você, 1/3 de quem você é espírito. É por isso que a Bíblia ensina a orar sem cessar. É por isso que a Bíblia ensina que temos que jejuar.
É por isso que a Bíblia ensina que temos que meditar na palavra de dia e de noite. E tem gente que diz, pastor, isso é um absurdo. Um absurdo o quê? Você come o dia inteiro. Você levanta até de madrugada para saltar a geladeira e você acha que o seu espírito não deve ser alimentado no mesmo nível? Seu espírito tem que ser alimentado. E você vai alimentar o seu espírito com o quê? Coxinha, pipoca, bolacha, bolo, picolé, sorvete? Não, você vai alimentar o seu espírito. É quando você conversa com homens e mulheres de Deus. É quando você conversa com jovens que carregam Deus na sua alma. É quando você está sintonizado em programações que trazem a glória de Deus até você. Você alimenta o seu espírito. Quando você foca no seu relacionamento com Deus. E as pessoas hoje estão tendo bons relacionamentos com todo mundo, menos com Deus. Me assusta algumas pessoas dizendo que têm vontade de ir para o céu, sendo que nem conversa com o dono do céu. Está aqui na terra e não conversa com Deus. Como que você não conversa com Deus aqui e quer ir morar na casa dele? E você quer ir para o céu, eu quero ser arrebatado. Estando na terra, você não fala com Deus. E às vezes seu relacionamento com Deus é tão vergonhoso que você nem argumento tem para conversar com Deus. É por isso, dobra-se os joelhos. 5 minutos já se levanta. 10 minutos já se levanta. Pastor, o que é isso? Falta de relacionamento com Deus. Não tem amizade com Ele. Não tem intimidade com Ele. Não tem comunhão com Ele. Você deveria ter tanto prazer de falar com Deus a tal ponto de perder a noção do tempo quando começar a orar. Quando começar a conversar com Deus, quando começar a ler a Bíblia, você tem que ficar irado com seus olhos. Esses meus olhos me estressam, porque eles se cansam enquanto eu estou lendo a palavra. Não, mas você nem a palavra lê, você nem busca alimentar o seu espírito. Você precisa entender que metanoia é transformação espiritual em primeiro lugar. Tem que haver uma transformação espiritual. Esse país nosso já está condenado, esse país não tem futuro, a menos que haja uma metanoia, nós possamos viver um avivamento vindo de Deus. Esse país nosso já está condenado à destruição, porque as pessoas se esqueceram de buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Mas em meio a essa multidão que não busca a presença de Deus, ainda existem pessoas aqui nesse endereço e em outros endereços que estão dizendo, Deus, queremos a tua presença. Deus, queremos da tua glória. Deus, queremos a tua graça. Ainda existem pessoas que estão dizendo igual Davi, eu pequei, se quiser tira o meu carro, eu pequei, se o Senhor quiser tira a minha casa, eu pequei, o Senhor pode tirar até a minha vida, mas faça-me um favor, não retire de mim a tua comunhão e a tua presença. Ainda tem pessoas como Moisés, não é sobre a presença do anjo, não é sobre a presença dos amigos, eu estou acostumado a andar contigo e eu não vou abrir mão dessa presença. Ainda nessa geração tem pessoas, tem jovens, tem idosos, tem homens e tem mulheres que estão dizendo, Deus, eu quero viver como Enoque, eu quero andar contigo, eu quero viver como Noé, eu quero caminhar contigo. Para onde o mundo está indo não interessa, eu caminho na presença de Deus. O primeiro que crê nisso já levanta a mão, abre a boca e grita o glória mais alto que trouxe. Tem que haver uma transformação espiritual, jovem. Quando você percebe que houve uma transformação espiritual, quando a fome que você tem de Deus, ela é maior que a fome de McDonald's. Quando a sede que você tem de Deus é maior que a sede de Coca-Cola. Quando a vontade que você tem de se encher de Deus é maior do que assistir às séries de Netflix. Quando você tem tanto prazer em estar na comunhão com Deus, até o ponto que o relógio se torna o seu inimigo. É isso, transformação espiritual. A segunda transformação que você precisa é nas suas emoções. Tem que transformar as emoções. E pasme com o que eu vou te falar, a Bíblia é um livro que fala mais de emoções do que sobre qualquer outro assunto da vida humana. Emoções. Aonde é que Eva peca? As emoções desequilibradas. Aonde é que os homens erram? Nas emoções desequilibradas. Aonde nós falhamos? Exatamente quando nós erramos dentro do conceito emoções. É por isso que alguns domingos aqui eu falei que o texto que Deus mais pronuncia na Bíblia,
a fala mais repetitiva de Deus na Bíblia é não temas. É Deus falando com as suas emoções. Porque nós temos 2 grupos de emoções. Você deveria anotar isso. Nós temos as emoções primárias. Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, surpresa. As emoções primárias. O que são as emoções primárias? São aquelas que se manifestam, sim, diante dos seus olhos. Aquelas emoções que quando você olha, você já percebe. Eu não preciso dizer que eu estou alegre. Você vai ver os meus dentes. Eu não preciso dizer que eu estou triste. Você vai perceber os meus movimentos. Eu também não vou precisar dizer que eu fui surpreendido. Você vai ver, por alguns momentos, a minha expressão de quem tomou um susto com alguma coisa. São as emoções primárias. E nós temos que ter um equilíbrio emocional. Tem que haver uma metanoia nas nossas emoções, para que as nossas emoções possam estar a serviço de Deus e não a serviço do diabo. Você tem que entender um princípio muito sério, que o desequilíbrio das emoções, ele não é bom de nenhum lado. Pastor, se eu me alegrar demais, isso não é bom? Não. É no excesso da alegria que alguém acelera o carro a 200 km por hora e só volta para casa um defunto. Às vezes nem para casa volta. De lá mesmo, vai para o necrotério. Do necrotério, ele vai para o cemitério e de lá se foi. É no excesso da alegria que você vai perceber jovens usando entorpecentes. É no excesso da alegria que você vai ver gravidez indesejadas. Eles estavam muito alegres, tão alegres, que de repente uma gravidez indesejada. No excesso da alegria, que alguém foi brincar com aquilo que não deveria brincar. O excesso de tristeza também é perigoso. É no excesso de tristeza que alguém é tentado ao suicídio. É no excesso de tristeza que alguém toma uma decisão: não vou mais para a igreja. É no excesso de tristeza alguém toma uma decisão: eu não vou mais trabalhar nesse emprego. E não tem nenhum outro. O desequilíbrio, quando Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, é porque tem que haver uma metanoia nas emoções. Você tem que pegar a sua alegria e colocar ela à disposição de Deus. Você tem que pegar os seus medos e levar diante de Deus. Você tem que pegar a sua ira e levar diante de Deus. Todas as suas emoções diante de Deus. E você tem que lembrar de uma coisa: se você não colocar as suas emoções nas mãos de Deus, o diabo vai fazer bagunça com elas. O diabo vai usar o seu excesso de alegria para cheirar cocaína, para tomar cachaça e para praticar o que não deve. Se você não colocar suas emoções a serviço de Deus, a ira, que é para ser a ira do mundo, a ira do mal, a ira das coisas maléficas, a ira vai se tornar um instrumento nas mãos de Satanás. E no excesso de ira, você pode cometer um crime, você pode cometer uma violência. Pastor, é isso mesmo? Sim, o diabo pode usar as suas emoções, mas permita eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Essa semana e durante toda a sua vida na presença de Deus, todas as suas emoções serão para glorificar o nome do Senhor. A sua alegria vai ser como diz o Salmo 6: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. A sua alegria vai ser como o Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à festa. Apenas não, vamos fumar, vamos beber, não. Eu me alegrei foi quando me disseram, vamos para a igreja, vamos dar glória, vamos dar aleluia, vamos orar, vamos louvar, vamos celebrar, vamos declarar que Ele vive, vamos declarar que dele é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Permita eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Quando as tuas emoções estiver nas mãos de Deus, o espírito de suicídio não vai vencer a guerra. Não, a depressão não vai vencer a guerra, o estresse não vai vencer a guerra. Não
não vai, a ansiedade não vai vencer a guerra, porque você vai fazer o que diz a Bíblia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu tenho que liberar para quem crê, o trono continua ocupado, Deus continua reinando, Deus está no controle, e quando ele transforma a tua mente, ele diz: estou te dando equilíbrio emocional. O primeiro que tem coragem de receber, grita mais forte que pode, dê aleluia, aplauda com alegria, aplauda. Tem que haver uma transformação aqui no seu espírito, na sua alma, nas suas emoções. Coloque a sua alegria a serviço de Deus, a tristeza a serviço. Pastor, até a minha tristeza, que você fique triste com tudo que entristece a Deus, que você fique triste com tudo que fere a santidade de Deus. Pastor, todas as minhas emoções, tudo a serviço de Deus, não só as primárias. Coloque também as secundárias, tudo a serviço de Deus. Mas tem que haver uma terceira transformação. Eu já encerro. Você precisa ter uma transformação no corpo. No corpo. Não ignore. Leve isso a sério. Espírito, a alma e o corpo. Pastor, por que o senhor está falando isso? As pessoas não estão levando a sério o corpo. As pessoas estão destruindo o corpo. E eu vou pegar pesado com você. Leia a Bíblia e você vai ver que os homens revolucionários não eram comedor de besteira, de bobagem, de lixos que as indústrias estão produzindo. Eles não eram comedores de lixo. Pastor, não, é só ler. Olha o Daniel, o mais inteligente da Babilônia. A Bíblia faz questão de falar a alimentação de Daniel. Se fosse hoje, Daniel, eu vou falar nome, Daniel no McDonald's? Daniel? Não. Daniel vivendo hoje com litrão de coca? Daniel, não, eu sou inteligente, eu não posso. Se fosse hoje, Daniel, Burger King, Daniel se acabando? Não, hipótese alguma. Daniel tinha um equilíbrio. Ele tinha uma visão. Esse corpo que eu tenho, ele é para glorificar a Deus. Eu não posso colocar qualquer besteira dentro dele. Eu não posso colocar qualquer lixo dentro dele. Escute um princípio. No mundo que nós vivemos é um mundo físico. Deus não é desse mundo. Deus não. Os anjos também não são desse mundo. Pastor, e nós? Nós também não somos. Jesus tirou a gente do mundo. Ele mesmo disse, eles não são mais do mundo, porque eu tirei eles do mundo, eu arranquei eles do mundo, mas eu enviei eles ao mundo. Para andar nesse mundo tem que ter corpo, é regra. Você acha que o diabo quer o quê com você? Você está achando que o diabo quer sua beleza? Não, os demônios só querem o seu corpo. Se eles não têm um corpo, eles não fazem nada aqui. Ah, o diabo quer matar alguém. Ele tem que ter um corpo. Ele tem que usar um corpo para matar esse alguém. Ah, o diabo quer entrar na festa. Ele tem que ter um corpo para entrar nessa festa e fazer o que ele quer. É por isso que o diabo quer usar o seu corpo o tempo inteiro. E quando o diabo entra em um corpo, quando os demônios entram em um corpo, isso é chamado na Bíblia, e dentro da nossa teologia, possessão. Ele possui tudo. Ele possui os sentidos. É por isso que você vê pessoas possuídas por espíritos malignos, o olhar dessas pessoas é estranho, os gestos são estranhos, a fala dessas pessoas são estranhas. Por quê? Porque o espírito maligno, ele tem que possuir o corpo por inteiro. E você pensa que Deus quer o quê com você? Você pensa que Deus te salvou para quê? Você pensa que Deus só quer o seu coração? Que Deus só quer o seu espírito? Que Deus só quer a sua alma? Não, Deus salvou você olhando esse seu corpo. Porque quando Deus olha para o Jardim Remberg, Deus diz, eu quero andar no Remberg, mas eu ando dentro de corpos. Eu preciso de pessoas que me façam andar pelo Jardim Remberg. Eu preciso de pessoas que me dêem o corpo para que eu ande nos trens de São Paulo, no metrô,
entrou. Eu preciso de quem coloque o corpo à sua disposição para que eu possa entrar nas escolas, nas faculdades, nas universidades. Eu preciso que alguém coloque o corpo à disposição, porque eu quero uma boca para eu falar na terra. Eu quero ouvidos, porque eu quero ouvir através de alguém. Eu quero mãos para que eu possa tocar alguém na terra. Eu quero pés para que eu possa pisar sobre a terra. Permita eu liberar essa palavra profética. Satanás não vai destruir o teu corpo. Hoje você vai colocar tudo a serviço de Deus. Alguém está levantando as mãos para receber. Pega essa palavra. Deus vai enxergar através dos teus olhos. Deus vai falar através da tua boca. Deus vai sentir através da tua pele. Deus vai se mover através dos seus pés. Deus vai ouvir através dos seus ouvidos. Deus vai fazer uma obra muito grande através de você. Eu tenho que profetizar para quem crê. Satanás vai ter que sair da tua frente, porque aonde ele te ver, ele vai ter que dizer: aquele que vai andando ali, ele carrega a glória do Todo-Poderoso. Aquela moça não anda sozinha, aquele moço não anda sozinho. Houve metanoia. O corpo dele não está a serviço de Satanás. O corpo dele não está a serviço da imoralidade. O corpo dele está a serviço da glória de Deus. As mãos se erguem para adorar, a boca se abre para louvar, os pés se movem para onde Deus se manifesta. Se tem alguém me ouvindo e recebendo essa palavra, abre a boca e glorifica mais. Segure a mão levantada por um minuto. Abre a boca, porque o Espírito de Deus está comunicando comigo. Deus vai usar esse corpo que você tem, e é por isso que Deus está me dizendo: avisa para eles que eu estou curando as enfermidades. Eu estou tocando no sangue, eu estou tocando nas células, eu toco nos neurônios, eu toco nos ossos, eu toco nos nervos, eu toco na pressão arterial, eu toco nos órgãos. Deus está te curando agora. Quem pode receber, abre a boca. Não pare de dar glória. É um minuto dando glória. Você consegue. Oh, toca em alguém do teu lado e diga: Deus está usando as minhas mãos para te abençoar agora. Eu vou profetizar para quem crê. Durante essa semana Deus vai usar o teu corpo. Segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado. Avisa para Satanás: eu não estou sozinho, eu estou carregado de Deus. Eu estou mergulhado em Deus. A palavra está em mim, a glória está em mim, a graça está em mim. Alguém me ouve aqui? Eu já convido os derrotados para fazer silêncio. Que os derrotados fiquem quietos e calados, e os vencedores que ergam as mãos, ergam a voz, liberem glória. É semana de vitória. Vitória, 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 vitória. Vai haver uma transformação em todas as áreas da sua vida. As pessoas vão olhar e vão ver que você é diferente. E quando elas olharem e ver que você é diferente, elas nem vão saber o que você tem, mas você sabe, isso aqui é metanoia. Houve uma transformação na minha vida espiritual. Houve uma transformação nas minhas emoções. Houve uma transformação no meu corpo. Eu estou cuidando do meu corpo, porque esse corpo não me pertence, eu sou mordomo. Ele é usado para a glória de Deus. Essa voz não me pertence, eu apenas uso, mas essa voz é de Deus. Seus olhos são de Deus. Aonde você estiver, aonde você entrar, deixe claro: aonde eu entro, Deus entra comigo. Se não quiserem ser seu amigo, deixa eu ser radical, porque há um evangelho barato sendo pregado por aí, e esse evangelho não é o de Cristo. O evangelho de Cristo não negocia com ninguém. Se me quiser, queira o meu Cristo. Não quer o Cristo que eu carrego, não queira a minha amizade. Deixa eu falar algo muito sério. Você não está aqui nessa terra para fazer amizade.
Você não está aqui nessa terra para ser legalzinho. Você não está aqui nessa terra para ser legalzinha, boazinha, não. Avisa para as pessoas, eu tenho uma missão diferente. Eu fui chamado para transformar o mundo. Não interessa o quanto vocês vão me aplaudir ou gostarem de mim, não é isso que eu busco. Eu busco é ver vidas transformadas para a glória de Deus. Para quem levantou a mão acreditando, pega essa palavra. Aonde você pisar, vai haver transformação de Deus. A primeira pessoa que acredita nisso, ergue as tuas mãos, ergue a voz e toma posse disso, porque vai ter transformação.